Eu sou maluca por jornalismo, eu amo contar história, eu amo saber de tudo, de história da cidade, de pessoas, de tudo que acontece. E jornalismo é uma oportunidade para isso, sabe? É a voz que eu encontrei para ajudar quem precisa. Quando eu entrei no curso de jornalismo, essa foi, acho que, a coisa que eu mais gostei, assim, que a partir de uma reportagem, de um texto, eu poderia ajudar muitas pessoas, até, tipo, mudar o rumo da vida de alguém só fazendo uma reportagem. Então, isso foi uma coisa que me encantou muito no jornalismo. Cara, o jornalismo é o grande amor da minha vida. Eu falo assim, que antes de nascer o meu filho, o que eu mais amava era o jornalismo. É um desafio a busca da verdade, né? Que não é um meio termo, não é ouvir dois lados, é ouvir todos os lados. Chegar no recorte da realidade mais real possível para você levar para quem te assiste, para quem te acompanha. Eu saía da faculdade 11 horas, às 4 eu estava acordando, porque 4h40 eu tinha que estar saindo de casa, porque na época a massa era super longe aqui da minha casa. Então, aí a gente fazia a produção do jornal, os últimos detalhes do jornal, assim, colocava o jornal no ar, o jornal ao vivo todos os dias, e aí a hora que o jornal acabava já começava a produção do dia seguinte, né? E aí isso tudo durou um ano e meio, mais ou menos. E aí eu fui pro portal de notícias da massa, né? E aí por lá eu fiquei... No meio disso tudo aconteceu a pandemia, e aí o mundo enlouqueceu, e a gente mais ainda, porque era um fluxo de notícia muito mais pesado, né? E assim, a gente fazia policial, o que já era bem pesado. Mas fazer policial enquanto tem uma pandemia mundial acontecendo, foi o que pesou muito mais pra gente, sabe? Minha rotina era de começar a trabalhar no Jornal da Madrugada. Eu acordava umas 3 horas da manhã e eu chegava em casa de novo umas 8 da noite. Eu estava o dia inteiro trabalhando. Eu chegava, produzia, participava de reuniões, apresentava. Se alguém faltava, a gente dobrava a equipe. Eu trabalhava em um jornal de TV, em 3 jornais de rádio, depois eu levava trabalho para casa, eu levava o celular, que a gente deixava como aquele canal, mande mensagem para tal telefone. Eu levava esse telefone para casa para ler o que tinha de sugestão de pauta, eu fazia um filtro do que a gente já estava apurando ou não. Eu tinha acesso a mensagens boas e ruins em relação ao meu trabalho, porque as pessoas tinham ali, né, o celular para mandar mensagem, para criticar, para sugerir. Então era bem insano, assim. A gente entende que parece que é como se essa pessoa não fosse mais uma pessoa só. Ela virou o trabalho dela, né? Então ela está vivendo mais em função do trabalho dela do que propriamente respeitando também os limites do corpo. Então, como eu disse, o corpo vai dando sinais, você vai tendo indícios de que não está bem, de que está muito acelerado, de que às vezes está até mais ansioso, mais desgastado, só que a falta desses limites de, agora é o momento de descanso, agora é o momento de estar em casa, ou, e se eu deixar um pouco para amanhã? Então, o que eu tiver que fazer, eu vou fazer ali no trabalho, né, faço, estabelecer esse limite de, amanhã eu dou continuidade, né. Na TV eu já estava sentindo meio que tem alguma coisa acontecendo, meu corpo não está mais dando conta, eu já estou me cansando muito mais, eu chegava em casa, como eu trabalhava de madrugada, eu chegava em casa umas 3 da tarde. E aí eu dormia até outro dia, assim. O meu trabalho era a minha vida, assim. Eu só trabalhava e dormia. E aí eu já senti que, putz, as coisas estão um pouco estranhas. E aí pedi para ser transferida para o portal, porque eu achei que ia ser mais tranquilo. Não foi.
E aí que tudo virou uma bola de neve absurda, assim. Foi nessa transição pro portal que aí eu não consegui mais e tive que pedir para sair depois do diagnóstico. Eu perdi muitas horas de relacionamento com meu filho quando ele era pequenininho, por não saber dividir esse amor que eu tinha pela profissão e esse amor novo que eu tinha, né, pela criança. E foi muito assim, foi uma grande confusão até eu entender que cada coisa deve ter o seu tamanho dentro da sua rotina. Se a gente for pensar na sociedade que tem hoje uma premissa do trabalho enquanto eles dormem, né? A gente sabe que as pessoas hoje são muito pressionadas para ter um alto rendimento, o que faz com que aquele medo de ser substituído, aquela ideia de que alguém está sempre melhor do que eu, seja muito presente, né? E acaba, sim, causando e interferindo muito na relação de trabalho, provocando, né, esse esgotamento. É um desafio, né? Primeiro que é um trabalho que é muito exposto. Então, tudo que você faz o tempo todo está sendo publicado, está sendo julgado. Seja por pessoas fanáticas, por determinado político, por, né, alguma linha, ou pelo seu cliente que está vendo a imagem dele ser divulgada, a imagem dele chegar na grande mídia. Então, para mim, jornalismo é isso. A sociedade está diferente de alguma maneira, assim, de achar que pode falar sobre tudo de qualquer jeito a qualquer momento, né? Cancelar as pessoas e tal. Eu acho isso perigoso para toda a sociedade. Tanto é que tem tanta gente doente, tanta gente diagnosticada assim. Sobre o jornalismo, eu acho que não é culpa da profissão. É uma profissão que eu continuo amando, só que a gente precisa dosar a entrega, precisa dosar esse... Como tudo na vida, tem que ser muito equilibrado. Muitas vezes essa exposição gera uma comparação muito grande, né? Seja com outros profissionais, com outras pessoas. Muitas vezes tem uma cobrança também maior, né? Porque quando você está exposto na mídia, geral ali te conhece o seu trabalho, então é uma cobrança muito maior também. Também é um ambiente de muita competitividade, a gente sabe que rede social aí, né? E aí você consegue abranger pessoas não só do Brasil, mas do mundo todo. Eu acredito que entra muito na forma como você vai lidar, né, com essas críticas que aparecem, com essas cobranças que aparecem. Hoje o diagnóstico do burnout ele é totalmente clínico. Nós não temos, por exemplo, um exame, né, que vai dizer que essa pessoa está com burnout. Então a gente baseia, né, esse diagnóstico através do relato do paciente, também dos sintomas que essa pessoa vem apresentando. E também eu acho que cabe, é necessário fazer alguns exames assim gerais até para entender e descartar se esses sintomas apresentados não estão relacionados a outros problemas. Foi muito sem querer o meu diagnóstico de burnout. Eu já me sentia cansada e exausta há muito tempo. Aquele cansaço que não passa. Não adianta você dormir o final de semana inteiro, não adianta você dormir 10 horas, não adianta você viajar, não adianta você fazer nada. Porque a sensação de cansaço, a sensação de estresse, a sensação de eu dormir pouco não acaba nunca. Para entender o meu diagnóstico foi um pouco difícil, porque eu só fui entender que poderia ser burnout e as pessoas só se deram conta que poderia ser burnout quando eu fui internada, né? Porque aí foi um dia que eu colapsei, eu desmaiei em casa e aí fui acordar no hospital, um tempo depois, e aí o médico já tinha conversado com o meu noivo, já sabia a minha profissão, já sabia a minha rotina como era, né? E ele falou, olha, tá acontecendo muito estresse pós-traumático por conta da pandemia. Eu tenho muito médico, muita gente que... É muito mais gente da saúde, né? Mas pela tua profissão eu acho que faz sentido a gente lidar com isso como estresse. E aí ele falou, ó, vou te dar um atestado, você fica afastado um tempo e nesse tempo eu te aconselho aí atrás de um psicólogo, de um psiquiatra para ver... porque eu posso te dar medicação, mas a tua cabeça não vai parar, né? Eu acho que eu demorei para perceber que o problema era o trabalho. Porque eu sempre fui muito, assim, dedicada. Eu preciso me dedicar, eu preciso mostrar o meu melhor, preciso dar o meu melhor.
Não que isso seja ruim, só que às vezes a gente acaba se exigindo demais. Primeiro eu conversei com o meu chefe. A gente tinha uma relação de muita confiança, né? No caso, meu editor-chefe, né? Meu gerente de jornalismo. Eu cheguei para ele e perguntei assim, ó, porque ele estava preocupado também. Ele falou, você tem ido no médico? Porque eu estava ligando muito para, tipo, não estou disposta, sabe? Tipo, era difícil eu completar uma semana inteira de trabalho. E aí, eu tinha vergonha, né, de ir no psiquiatra, porque eu não estava doida. Foi quando eu falei pra ele, eu falei, não, mas tem vergonha, alguém vai me ver, imaginou? Vai me ver lá e vai falar, pô, a apresentadora do jornal tava no psiquiatra. E aí ele, mas não tem problema. Você é um ser humano que você vai nesse médico também. E aí eu falei que eu tinha vergonha e ele me ajudou a ir ao médico. Ele foi muito querido, meu chefe, assim, né? Eu tive esse privilégio de ter um líder, um gestor que entende disso. Porque a maioria fala, ó, tá difícil, você não completa uma semana de trabalho, não quero mais. Fui conversar com a minha psicóloga, contei pra ela o que aconteceu e tal. Só que eu já tinha tido vários episódios de estresse muito alto e o meu corpo já tava falando que tava alguma coisa errada. As minhas costas travavam, a minha perna do nada começava a formigar. E até o diagnóstico foram, acho que, 3 sessões. Foi um processo, eu considero, muito rápido, porque eu já tinha esse acompanhamento, sabe? Se eu tivesse que contar pra alguém desde o início, olha, eu comecei lá atrás, daí tudo isso aconteceu e tal, acho que teria sido bem mais demorado, sabe? Eu fui, né, diagnosticada com burnout pela minha psicóloga e eu comuniquei isso pro meu chefe. Eu falei, olha, né, estou passando por essa situação, mas eu estou fazendo de tudo que eu posso fazer eu estou fazendo. Tem que tomar remédio? Beleza, eu vou tomar remédio. E mesmo assim não foi o suficiente, eu fui demitida. Resumidamente, eu ainda tenho sintomas. Eu peguei férias mês passado, falando, não, agora vai ficar tudo bem, vou ficar tranquila, vou ter férias, eu vou só descansar. No meu primeiro dia de férias, eu expeli um cálculo renal, tive uma hemorragia, fiquei internada, né? Tive uma infecção associada a isso. Não sei se é por causa do burnout, mas a sensação que eu tenho é que meu corpo relaxou e daí, né, tipo, deu problema. Nossa, ela tá com tempo, vamos dar ruim. O burnout, ele é um estresse, né? Então, o aumento dos níveis de cortisol no nosso organismo acaba causando, por exemplo, sintomas como insônia, batimentos cardíacos mais acelerados, que consequentemente geram um aumento da pressão arterial, problemas gastrointestinais, aumento, por exemplo, de sudorese, aumento de medos, de sensação de incapacidade, de insegurança também. Eu pegava muito resfriado, as minhas alergias de tipo it, né, rinite, sinusite, essas coisas, gastrite que todo jornalista tem, começavam a atacar com mais frequência. E aí eu falei, o que está acontecendo? Eu não estou me cuidando? E aí quando eu parei para ter essa conversa comigo mesma, eu vi que grande parte daquilo que eu estava vivendo era por causa desse desgaste físico e principalmente, não digo emocional, mas sabe, de inteligência mesmo, assim, de esforço cerebral para aquilo. Porque imagina, eu fechava 4 reportagens por dia, eu apresentava um jornal de meia hora na TV, eu apresentava 3 jornais de 1 hora na rádio. Isso em produção, e eu tinha que saber tudo sobre todos os times, sobre todos os jogadores. Então era um ambiente de total pressão e quando eu percebi, eu não tinha só esse diagnóstico, como eu estava com crise de pânico, porque eu tinha medo de ser criticada a todo momento, e eu tinha crises de ansiedade gravíssimas, de arrancar cabelo. Assim, eu tinha problemas, eu tenho cicatriz de levar ponto de arrancar cabelo, porque era um lugar que não aparecia e que ninguém via, e foi realmente muito grave. Foi grave, foi triste entender que o que eu mais amava estava me fazendo mal. O nosso corpo, ele está sempre falando com a gente, ele está sempre dando alguns sinais, mas a gente não escuta, né? A gente silencia esses sinais. Mas, de fato, né, os sintomas do burnout, eles acabam passando despercebidos porque eles estão muito ligados à própria vida, né, cotidiana.
É como se você fosse viajar para algum lugar e voltar cheio de presente para outras pessoas, sabe? E aí você não pensa no tamanho da sua mala quando você tá comprando as coisas e na hora de voltar não fecha. Simplesmente não dá e você precisa deixar alguma coisa, sabe? Só que aí eu faço essa alusão dos presentes porque você precisa escolher alguma coisa para deixar. Mas você não quer deixar os presentes que você tem para as outras pessoas. Aí você tira as suas coisas, sabe? Você tira o que você levou, deixa de lado para dar continuidade com outras coisas e é aí que tudo acontece, né? Um furacão. E eu tentando fugir dele, correndo na direção contrária, enquanto, né, toda aquela força do vento me puxa para dentro. Eu ilustraria como tipo uma coisa que você gosta muito, assim, um rodízio de pizza. Eu amo pizza. Um rodízio de pizza em que eu não consigo parar de comer. Não consigo parar de comer. Eu já tô cheia, tô vendo que tá me fazendo mal, que tá afetando o meu físico, que tá me deixando gorda, tá afetando o meu emocional, porque eu sei que eu devo parar, mas eu não consigo parar. E as pessoas olham em volta e falam assim, para de comer. E você não consegue parar de comer, porque aquilo ali é o que você tá acostumado a fazer e tá no automático. E é muito louco, assim. É um autocontrole, assim, que você tem que falar. Falar assim, não, chega, esse é o meu último pedaço. Porque tem que partir de você. Você tem que entender que aquilo ali não te faz bem. Eu acho que eu ilustraria como se fosse um copo d'água que ele já tá cheio e você tá colocando mais água nele. E ele não para de transbordar. Eu acho que eu ilustraria dessa forma. Tem um podcast que eu gosto muito, que é o Para Dar Nome às Coisas, que teve um episódio recente que ela comentou exatamente sobre isso, sobre cansaço. E ela ilustrou como se fosse uma TV de tubo, aquelas TVs antigas, que se você deixa ela muito tempo ligada, ela esquenta e ela para de funcionar. E eu acho que o burnout é exatamente isso, assim. Até inclusive quando eu estava fazendo terapia, quando eu ia no médico, né? Ele falava assim que os remédios, né, o antidepressivo, ele não é uma coisa milagrosa, que você vai tomar e aí você vai ficar super bem, super feliz, super alegre. Não é assim. Mas ele é como se fosse uma escada para você que tá lá no fundo do poço. Você tá lá no fundo, bem no fundo do poço, e aí o antidepressivo ele é para servir como se fosse uma escada. Só que para você subir essa escada, você precisa subir ela sozinho. Você não é uma escada rolante, infelizmente. Poderia ser, mas infelizmente não é, né? É uma escada que você mesmo precisa subir, você precisa ter a vontade de subir para sair dessa condição. Eu gosto muito de reforçar que a nossa vida, eu gosto de usar o exemplo de um guarda-chuva que tem uma haste no meio e várias varetas, né? A nossa vida é como se cada vareta fosse uma área, uma base. O trabalho é uma delas, né? Eu tenho relacionamentos, eu tenho saúde, eu tenho lazer e todas essas bases têm que estar inteiras. Sabe quando a gente vai no vento e tudo sobe e fica aquele show de horror? Não dá, né? A vida, quando uma ou outra vareta está quebrada, eu quebro o equilíbrio. Então eu tenho que investir a minha força, a minha energia, a minha motivação em todas as minhas áreas, equilibrando para que quando uma ou outra estiver um pouquinho ali mais torta, eu consiga lidar com a situação. Hoje eu me sinto acolhida pela minha família. Não moro com ninguém, moro sozinha, assim, mantenho a minha individualidade, mas estou perto de quem me dá apoio, eu sigo com a terapia, nunca mais tive crises absurdas como eu tinha lá, e hoje eu trabalho numa empresa onde eu consigo, numa empresa e numa função, onde eu consigo trabalhar apenas as horas que eu preciso trabalhar, e depois eu vou embora. E também tenho as minhas fugas de que quando eu vejo que eu sinto falta daquela rotina de correria, de apresentar vários jornais, eu vou patinar. Eu gosto de
pintar paredes. Então, eu faço aulas de artes plásticas, essas coisas, porque são coisas que mantêm a minha mente ocupada, mas cuidando de mim e não trabalhando. Gente, polidense é minha vida, sem brincadeira. É o meu momento de paz, assim, sabe? É algo muito desafiador também, porque não é fácil, é um esporte que exige muita força, muita flexibilidade, muito equilíbrio. Então, quando eu tô treinando, eu só estou treinando. Não tô pensando nos meus problemas familiares, não tô pensando nos meus problemas do trabalho, não tô pensando em nada além disso, só no treino. Eu cheguei a me inscrever para um campeonato, estava treinando para ele, mas a burnoutada se jogou num desafio de aceitar 2 empregos. Eu ainda tô em acompanhamento médico, né? Eu não tive alta dos remédios que eu comecei a tomar por conta desse episódio que eu tive. Então ainda é um processo. Faz um pouco mais de um ano que aconteceu, foi em maio de 2022. E eu tenho plena certeza que não é uma coisa que eu vou deixar de pensar, sabe? Enquanto eu não estava mais no jornalismo, não tinha um dia que eu não acordasse e não pensasse: putz, isso aconteceu comigo. Eu deixei isso acontecer comigo, ou qualquer outro pensamento que viesse. Mudou bastante a minha relação com o trabalho, me cuido muito mais com isso, do tipo, não deixo o trabalho tomar mais tanto conta, e a hora que eu saio. Cuido muito mais da minha casa, tenho novos bichos de estimação para cuidar, então consigo pensar em mais coisas também. Tipo, me permito buscar outras coisas e não só, nossa, isso aqui vai ficar legal no trabalho, ou isso aqui vai ser legal, vai virar uma matéria legal. Eu tendo a curtir mais as coisas só porque são coisas e não porque vão virar matéria, sabe?